Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi, André, tudo bem? Tudo. Meu nome é tal, assisti seus vídeos de reconquista, alguns de traição, de amor próprio, e ao meu ver, minha situação se enquadra nesses assuntos. Eu namorei por 1 ano e meio à distância, meu atual ex-namorado. Nos víamos de 15 em 15 dias. Foi um namoro que se iniciou em cima de situações bem complicadas. Demoramos 7 meses para começarmos a namorar, desde que começamos a ficar, e esses 7 meses foram marcados por muitas brigas, infidelidade da parte dele, apesar de sermos só ficantes, e insegurança. Mas quando começamos a namorar de fato, a situação melhorou e ele teve uma mudança da água para o vinho. Se tornou uma pessoa pela qual me apaixonei perdidamente. Mas o namoro foi marcado por muitas situações em que ele me criticava constantemente pelas minhas atitudes. E ele falava que eram críticas construtivas para o meu bem. O que ele me passava era que eu não era a pessoa ideal para ele. Opa, vamos pegar até a caneta aqui da discórdia, porque fazia críticas construtivas para o seu bem. Ele passava a ideia de que você não era a pessoa ideal para ele. Isso aqui é construtivo? Isso aqui tá péssimo, hein? Vamos ver onde vai parar isso aqui, porque tá nada bom isso aqui não. Mas sempre fui muito satisfeita com minha personalidade, por isso nunca me preocupei em mudar muito. Tiveram situações de família em que não senti apoio da parte dele e algumas manias dele que me irritavam. Mas sempre fui muito aberta sobre isso e ele não me compreendia e não mudava muito. Até que senti que a relação foi desgastando e até cheguei a ver mensagens dele no Instagram com outras meninas. Eu relevava porque sempre fui muito apaixonada nele e não achava que essas mensagens eram graves a ponto de terminar, e ele sempre negava qualquer traição. Tivemos altos e baixos, como qualquer namoro, mas depois de certo ponto me senti muito desmotivada e até cheguei a traí-lo com uma mulher, mas inteiramente por curiosidade. E contei e ele aceitou. Até que depois de alguns meses que nada mudava e a relação estava meio que sendo empurrada com a barriga por minha parte, não sei pela dele, eu me envolvi por WhatsApp com um professor meu e ele viu as mensagens que tinham conotação sexual. Não cheguei a consumar a traição fisicamente, mas reconheço que traição não é somente física. Nisso ele terminou comigo e eu fiquei muito mal, porque nunca me vi na situação de infidelidade porque sempre fui contra. Corri atrás dele por 7 meses, mudei minhas atitudes, me vigiei mais em cada passo e me tornei uma pessoa muito carente e necessitada que não gosto mais. Por que será que você se tornou essa pessoa carente, necessitada? Será que isso aqui, essa pessoa carente que você se tornou, é porque você conversou com esse professor pelo WhatsApp, uma conversa de conotação sexual. O seu namorado, que até então você não estava mais interessada, estava levando com a barriga, o seu namorado viu as conversas. E você ficou tipo, nossa, porque você sempre foi contra a traição e era o que você estava fazendo, certo? Não se consumou fisicamente, mas como você disse, né? Eu não considero que precisa do físico para ser traição, tá certo? Só que aí o que acontece? Você entra numa crise interna, inconsciente, mas entra. Entra numa crise interna e aí, para provar que você não é isso, você precisa do perdão dele. Olha que coisa louca. Eu preciso que ele me perdoe, porque ele me perdoando e ele voltando comigo, então eu quebro com aquela imagem. Eu sempre fui contra a traição, gente. Como que pode isso? Então eu preciso resgatar aquela pessoa que eu era.
Só que para resgatar aquela pessoa que eu era, eu associo ao fato dele me querer de volta, porque se ele me quiser de volta, ele é a conexão, ele vai me conectar com aquela pessoa que eu era. E tá tudo errado. Por isso que eu digo, isso tudo acontece de maneira inconsciente. Então, o fato da gente trazer isso para o consciente já é meio caminho andado, até mais que meio caminho, muitas vezes. Porque aí a gente entende o processo que está acontecendo e a gente entende que a gente não precisa voltar para a relação. Eu já estava levando a relação com a barriga. Então, eu não preciso voltar. Ele não precisa ter uma imagem diferente de mim. Não, eu errei mesmo. Então, eu tenho que estar bem comigo. Eu preciso me resgatar. Eu preciso fazer essa conexão de mim comigo mesmo. Então, não é ele a ponte. Não é ele que vai me validar. Por isso que aí eu fico nessa tentativa 7 meses querendo que ele volte, que ele me perdoe. Isso vai minando minhas energias, porque eu vou me sentindo cada vez pior. Por isso que aí eu chego num estado de carência. Ele aceitou reatar, mas nunca me assumiu como namorada novamente. O que te derruba mais um pouco. O que faz com que você sinta seu valor mais diminuído ainda. Por isso que você entra nesse estado aqui de eu sou uma pessoa muito carente e necessitada. Olha lá, tá vendo? Agora, daquela pessoa, olha o que é uma mudança conceitual na vida das pessoas. Ela era uma pessoa lá em cima, não é? Quando ela relatou aqui. Não, eu sempre fui uma pessoa assim, minha imagem sempre eu via, né? Porque quando ele falou que você não era a pessoa ideal para ele, você colocou. Só que eu sempre fui muito satisfeita com a minha personalidade. Então, olha só, aquela pessoa que era resolvida, agora está totalmente em crise. Se tornou uma pessoa carente, necessitada, eu preciso da outra pessoa, né? Agora ele reatou comigo, mas ele não me assume, então, sabe? Aí eu entro num outro processo. Antes eu precisava que ele voltasse comigo. Aí agora ele volta, mas ele não me assume. Então é pior ainda. Porque parece que ele está me tratando como uma puta. No mesmo dia que ele descobriu a traição, ele estava com um chupão no pescoço que ele mesmo havia me contado, dizendo que foi um amigo que mordeu de sacanagem. E o próprio amigo confirmou. Olha, pode ser que isso seja verdade, a história do amigo? Pode. Porque tem amigos que fazem isso mesmo na zoação. Certo? Tem mesmo. Eu lembro que lá 15 anos atrás, eu lembro que eu estava namorando um cara ciumento. E aí, um amigo meu do meu trabalho, um me segurou e o outro, e eles eram héteros, tá, gente? E o outro veio, não me deu um chupão, mas ficou torcendo o meu pescoço assim com o dedo, porque ele falou, vou deixar marca aí, você vai ver, seu namorado que é ciumento, ele vai achar. Então, aí na mesma hora eu liguei pro meu namorado e falei, eles ficaram tentando, mas não ficou, certo? Porque é diferente você fazer com a mão e você dar o chupão mesmo, né? Então tem gente que de fato faz essas brincadeiras meio tontas, né? Agora, olha, eu ficaria esperto, viu? Porque assim, ó, o amigo dele confirmou. Amigo, meu bem, para esconder amigo, assim como amiga esconde amiga, e, meu bem, isso aí é 2 tapas. Né? O seu namorado, tipo, saiu com alguém, a menina deixou o chupão nele, ele já manda mensagem pro seu amigo. Nossa, mano, quebra uma pra mim, viu? Nossa, eu saí com a fulana, ficou com puta de um chupão no pescoço, viu? Você confirma, hein? Pelo amor de Deus, fala que você brincou, me zoou, tal, não sei o quê. Então, repito, eu aqui, numa situação dessa, eu acredito que eu ficaria 50-50. Sinceramente, vou ser bem sincero, eu acho que eu ficaria 80-20. 80% eu acharia que é uma grande mentira, ou seja, o chupão é real mesmo, aprontou, e 20% talvez eu ficasse naquilo, tipo, tá, pode ter sido uma brincadeira de amigos. Eu não ficaria no 50-50, não. Eu acho que eu ficaria 80-20, no mínimo. Desde então, por não me assumir, tenho sofrido muito. Olha lá o que eu falei. Aí ficou pior ainda. É pior. E vejo que ele mente em muitas situações, não é totalmente aberto comigo, e mesmo que eu tente conversar, ele não muda essas atitudes, mas sempre quis manter contato, não me deixa desistir e etc. Exceto dessa última vez que, por conta de tudo, eu estou me sentindo muito mal comigo mesma
por estar aceitando essa relação que está pela metade e passando por situações que me sinto desprezada, carente e insegura, coisa que nunca fui com ele antes, mas ficou agora por conta de todo esse raciocínio que eu fiz. Mas ele sempre me trata muito bem e fala que me ama muito e tem dificuldade para voltar ao que era antes por conta da traição. Me sinto abusada emocionalmente. Por isso falei que cansei, que fiz de tudo, que não está comigo, mas a decisão de fazer o relacionamento funcionar. E falei que prefiro me afastar e ele dessa vez concordou. Foi muito breve com as palavras e não insistiu em continuar contato como ele sempre fazia. Mas estou muito triste sem ele e queria estar com ele, mas sem essa situação incompleta. Então, por aí você vê, dessa vez, né, ele aceitou. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai te assumir. Ele sabe, meu anjo. Queria que voltássemos a ser um casal e ele me assumir de volta e se dedicar a nós. Olha isso, ó. E ele me assumir de volta. Continua. Essa questão está enraizada em você. Você associou ele, você fez dele a conexão para você voltar ao que você era antes. Não, porque eu sempre fui contra a traição. Meu anjo, isso está sugando suas energias. Gostaria de saber sua opinião sobre essa questão. Muito obrigada. Sou uma grande fã dos seus vídeos. Um grande abraço. Meu anjo, tá aqui minha opinião, né? Então, só o fato de trazer isso à luz, trazer isso ao consciente, já é meio caminho andado. Aí trabalhar com essas questões, ou seja, eu preciso me validar, não é o outro. Eu faço a conexão com o meu próprio eu. Eu errei, assumo meus erros, aprendo com eles e percebo que o erro só reforçou em mim aquela ideia que eu já tinha antes. Ou seja, eu era contra a traição, né? Caí nessa, não preciso voltar com ele. Eu volto comigo mesmo, entendo o erro, cresço com ele e reforço aquela ideia que eu já tinha antes. Só que às vezes dá esse tilt. Acontece, né? É que nem se fosse um curto-circuito. Fica as coisas tudo, sabe? Dá choque, né? As coisas não se conectam. Por isso que a gente precisa organizar as coisas para que, né, tudo volte a fluir normalmente. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.